Hoje eu quero convidá-los a pensar sobre uma expressão que nós usamos com muita frequência às vezes, e às vezes até carregado de uma soberba, de dizer, isto é óbvio. Enchemos o peito para falar isto. E estamos atestando a nossa ignorância. Porque ignorância no sentido de ignaro, de não conhecer, de desconhecimento, que o óbvio não existe. Porque o que é óbvio para você pode não ser para mim. Porque a minha percepção, o meu entendimento vai depender do meio em que eu vivi, em que eu me criei, em que eu me desenvolvi. A minha percepção se forma a partir da minha história de vida, e a de vocês a partir da história de vida de vocês, e cada ser, mesmo às vezes morando na mesma casa, vai ter uma percepção diferente, porque vive a história, o seu meio, de uma forma diferente, com um olhar diferente. Então, essa coisa de dizermos que isso é óbvio, mostra o nosso lado arrogante, o nosso lado soberbo, a nossa falta de empatia, a nossa falta de acolhimento, de ter compaixão com o outro, porque às vezes a pessoa tem um outro pensar, e o nosso pensar, ele pode ser uma verdade absoluta para nós, mas não para o outro. E quando a gente entende que o pensar do outro é diferente do meu, e que eu vou respeitar o pensar do outro, mas eu não vou pensar como ele, porque a minha história é diferente da dele, isso evita um monte de conflitos, né? Torna as relações mais fáceis, porque muitas vezes queremos impor o nosso pensar ao outro. E essa coisa do óbvio, a gente tem que parar com isso. A gente precisa acolher o outro. A gente precisa ver que às vezes ele pode ter alguma limitação, ele pode pensar diferente, ele pode perceber diferente, e que então não é óbvio. Nós precisamos ter a humildade ao falar e entender que o outro tem o direito, sim, de pensar e de fazer o diferente, que não é óbvio aquilo que eu estou dizendo ou pensando para ele. A humildade, a etiologia, a raiz desta palavra vem de humus. Humus, terra fértil, ou seja, temos que ter os pés no chão, sem pretensões superiores. Então, gente, talvez esteja faltando um pouquinho de humildade para nós. Pensemos um pouco sobre isso quando formos falar, isso é óbvio. Eu sou a psicóloga Anices Ramos e estou aqui para ajudá-lo no que for necessário. Um grande abraço.